A paz do Senhor a todos os servos de Deus que me ouvem agora. Irmãos, eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo número 3, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. Bom, primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que o rolo aqui no caso é um livro, porque nós sabemos que no passado as escrituras eram feitas em pergaminhos e eles eram enrolados. E a visão do profeta aqui, ela quer dizer que ele estava recebendo de Deus a palavra, e que esta palavra deveria ser levada aos filhos de Israel, aos servos do Senhor. Ele se tornaria um profeta de Deus para levar a mensagem de Deus ao seu povo. Portanto, entendamos, irmãos, o que nós precisamos fazer com a palavra de Deus através do que nós acabamos de ler. Porque volta e meia, eu ouço pessoas dizendo que não está adiantando ir à igreja, que o fato de estar indo à igreja não está mudando suas vidas. Mas eu quero primeiro fazer uma comparação. Vamos imaginar aqui que eu esteja com fome. Aí eu vou até um restaurante. Chegando lá, eu olho bem para a comida e vejo a comida muito bonita. Eu sinto o cheiro da comida, é muito agradável. Aí eu volto para minha casa satisfeito? Claro que não. Eu apenas vi a comida e senti o cheiro da comida, mas eu não me alimentei dela. Isso não vai matar a minha fome. Da mesma forma, se eu entro em um restaurante, pego o cardápio, e às vezes eu vou ver fotografias dos pratos no cardápio, eu vou ver o preço, mas se eu não pedir aquele alimento e comê-lo, eu continuarei com fome. Então é o que muita gente faz com a palavra de Deus. Ele ouve, ele acha bonito, mas ele não toma essa palavra para si. Podemos ver palavras parecidas no livro de Jeremias, no capítulo número 15, a parte A do versículo 16. O profeta diz assim: Achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria, isto é, deu prazer e alegria a ele. Então entendamos o seguinte: quando diz comer a palavra, como o profeta diz, quer dizer que ele se encheu dela, que esta palavra não ficou apenas nos ouvidos, mas que ela entrou para dentro dele, ela passou a fazer parte dos pensamentos dele, ela se tornou algo que está sempre dentro do seu coração. Portanto, a palavra comer quer dizer encher-se, nutrir-se da palavra. Nós precisamos que ela realmente nos alimente, que ela esteja dentro de nós, que a palavra do Senhor, ela venha fazer parte da nossa vida, ela venha nortear a nossa vida. Porque a partir do momento que ela está dentro de mim, que ela está dentro do meu coração, tudo que eu fizer, com certeza será embasado naquilo que me diz a palavra do Senhor. Portanto, a palavra de Deus, ela nos conduz para a salvação. Ela nos conduz para a libertação. Por quê? Porque ela nos conduz a Cristo. A palavra do Senhor deixa muito claro a respeito de Jesus. Ele mesmo diz em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está contando isso? A palavra do Senhor. João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nos conta? A palavra. Portanto, irmãos, nós precisamos que esta palavra nos alimente. Não adianta simplesmente ouvir. Fui até a igreja, participei de um culto e a palavra foi muito boa. Foi bonita a palavra. Gostei. Mas espera aí. Eu tomei ela para mim e me alimentei dela, agora ela está dentro de mim e agora realmente eu estou me conduzindo de acordo com a palavra de Deus? E isso é bom a gente pensar.
Olha só, Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 51, o próprio Jesus disse assim: Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Olha só, ele disse que ele era o pão vivo, e se alguém comesse deste pão, viveria para sempre. Então, novamente, nós vemos aqui uma linguagem simbólica do fato de comer o pão, que é Cristo. Nós o fazemos de forma simbólica através da comunhão da Santa Ceia. Mas o que ele está dizendo aqui é você apropriar-se do sacrifício de Cristo. É você tê-lo dentro do seu coração. É você fazer dele o seu Senhor, ele fazer parte da sua vida, ele conduzir você em tudo. Porque, irmãos, vamos parar para pensar que o Senhor Jesus, ele não quer ter um fã-clube. Jesus quer ter uma igreja em torno de si. Porque Jesus não quer admiradores, Jesus quer discípulos. Ele não quer que você olhe para ele e o admire simplesmente, ele quer ser o Senhor da sua vida, o seu Deus, que você ande segundo os seus propósitos. Admiradores de Cristo tem muitos, mas ele não quer que você fique admirando simplesmente, mas que você seja um discípulo, alguém que tomou a sua palavra como regra de fé e anda realmente fazendo aquilo que a palavra manda fazer. Ainda Apocalipse, no capítulo 10 e no versículo 8 até o 11, nós vemos novamente esta simbologia da palavra sendo comida. Capítulo 10 e o versículo 8 até o versículo número 11, João, o evangelista, o servo de Deus, ele diz o seguinte: E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce, como o mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Portanto, que vemos aqui novamente a simbologia da palavra de Deus sendo comida. Portanto, irmãos, por que ele diz que na sua boca era doce como mel? Realmente, a palavra ela traz gloriosas promessas de Deus. É tão bom quando nós abrimos a Bíblia e temos uma palavra de conforto, de segurança, nós temos uma palavra de vitória, nós temos uma palavra que nos fala da vida eterna. Isso é doce ao nosso paladar, isso alegra o nosso coração. Mas tem momentos que a prática da palavra em si, ela se torna um pouco amarga. É normal, porque João profetizou, e por causa da palavra que ele profetizou, por causa da mensagem do Evangelho, João, ele foi preso. Algumas vezes tentaram matá-lo por causa disso. Na nossa vida, muitas vezes, esse amargo pode ser as coisas que nós precisamos fazer por amor a Cristo. Quantas propostas que aparentemente são boas, mas são contradizentes com a vontade de Deus. E tem hora que nós temos que lutar com a carne para recusar uma proposta. Muitas vezes, precisamos resistir a tentações porque sabemos pela palavra de Deus que é pecado. Nós precisamos perdoar, e tem momentos que o perdoar não é tão simples, mas sabemos que é necessário, faz bem para nós, faz bem para aquele que recebe o perdão, alegra o coração do Pai, abre espaço para as bênçãos de Deus na nossa vida. Portanto, nem sempre é fácil, mas é necessário. Portanto, irmãos, eu quero que você entenda, não basta ir à igreja, não basta ler a Bíblia. É preciso que esta palavra, ela esteja dentro de nós, precisa ser comida. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Portanto, só quem come a palavra será verdadeiramente abençoado e terá a vida eterna, porque precisa andar segundo ela. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm uma certa ideia errada de cristianismo. Não é uma e nem duas vezes que eu já ouvi pessoas, quando questionadas: você é um cristão? Você crê em Deus? Eu creio que o que eu vou dizer aqui você já ouviu. Pessoas dizer assim: eu creio em Deus e eu sirvo a Deus do meu jeito. Já ouviu isso aí? Eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Já pensou se cada um de nós fosse servir a Deus de acordo com as nossas concepções, de acordo com aquilo que nós achamos que está certo, de acordo com a nossa consciência? Se cada um fosse servir a Deus desse jeito, como seria o mundo? Para pensar. Porque tem muita gente que a consciência dele só funciona para o bem dele. Está certo quando lhe favorece, está errado quando não lhe favorece. Imagina um mundo se cada pessoa fosse cristão de acordo com a sua consciência, servisse a Deus do seu jeito. Bom, se eu sirvo a Deus do meu jeito, consequentemente eu sirvo a mim mesmo, porque aí quem dita as minhas regras sou eu. Mas se eu quero servir a Deus, eu preciso servir a Deus do jeito de Deus, de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Aí sim eu não estarei servindo a mim mesmo, mas estarei servindo ao meu Deus, segundo a palavra dele, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra do Senhor diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Nós fomos criados por Deus e nós fomos criados para morar com Ele. Ele tem um grande projeto, um grande propósito com a nossa vida. Portanto, se eu quero servir a Deus, vai ser do jeito de Deus e vai ser de acordo com a sua palavra. Caso contrário, estarei servindo a mim mesmo, de acordo com as minhas concepções. Até porque o Senhor Jesus, Ele nos diz na sua palavra: vós sois a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Essa palavra ser luz, meu irmão, quer dizer que eu e você precisamos ser exemplo. A nossa vida, ela precisa brilhar. Quando você acende uma luz numa noite muito escura, onde não há lua e nem iluminação artificial, e de repente você acende uma luz, você vê o caminho. Você vê onde você deve trilhar para não se machucar, para não errar a direção. A luz, ela mostra o caminho. Então, nós precisamos ser luz para o mundo. E como ser luz para o mundo? Andando de acordo com a verdade da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, isso está escrito no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, a palavra é luz para nós, e a nossa vida, de acordo com a palavra, se torna luz para o mundo. E ainda diz a palavra de Deus que nós somos o sal da terra. Para pensar nas propriedades do sal. O sal, ele dá sabor no alimento. Você pode, às vezes, ter uma comida boa, um arroz do tipo 1, que se você tentar fazê-lo sem nenhum tipo de sal, eu creio que ele não vai ficar tão bom. E assim é uma carne ou outro tipo de alimento. O sal, ele dá sabor, mas o sal, ele tem outra coisa muito importante, que quando você salga algo, ele acaba preservando aquilo. Ele impede que um alimento deteriore ou que apodreça, digamos assim. Se você pega um peixe e guardá-lo fora de um congelador, ele vai se estragar rápido, mas na falta de um congelador, o sal é usado para preservar, porque ele impede que aquele alimento apodreça. Ele impede que os micro-organismos trabalhem ali deteriorando aquele alimento. Então, na verdade, a propriedade do sal deve ser um exemplo para a conduta da igreja na terra. Se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não vou praticar o mal e eu também não vou concordar com o mal. Nós temos um exemplo aí
dos servos de Deus protestaram e continuam protestando com algumas tentativas de se aprovar leis no nosso país, favorecendo o aborto. Bom, quem tem a palavra no coração e entende que é luz e sal para o mundo, ele vai concordar com esse tipo de coisa? Depois nós vemos aí leis tentaram, na verdade, levar essas leis à votação, e inclusive não chegou nem a ser votado, mas havia um projeto de lei que aprovava a poligamia. Isto é, a pessoa se casar com mais de um cônjuge. Mas de acordo com a palavra, se você tem a palavra no seu coração, você vai se lembrar do que diz a palavra de Deus. Primeiro, sobre o aborto, está escrito: não matarás. Segundo, quando Adão recebe das mãos do próprio Deus a sua esposa, Eva, ele fala uma coisa: osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Entenda, Deus levou uma esposa para Adão, Eva, apenas Adão e Eva. Ele não levou duas ou três, ou vice-versa, não levou também mais de um homem para Eva. E você vai entendendo que ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isto é a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus dentro do seu coração não aprova o que é errado, porque senão o mundo viraria uma grande confusão. Eu creio que a humanidade deixaria de ser humanidade, deixaríamos de ser a imagem e a semelhança de Deus, porque o mundo viraria uma grande confusão. Portanto, o casamento bíblico é o homem e uma mulher, apenas os dois. É isso que diz a palavra de Deus. E a gente vê pessoas tentando aprovar também a liberação de drogas e coisas que sabemos que são destrutivas, coisas que podem gerar uma decadência muito grande para a sociedade. Isso aí eu não vou nem entrar em detalhes, porque acaba que a pessoa começa com um tipo de coisa e vai passando para outra, até se tornar um grande problema para si mesmo e para a família e para a nação, porque acaba que ele fica doente, improdutivo. Então estou dando apenas alguns exemplos de quem se alimenta da palavra de Deus, além de ser liberto, de ser edificado, de receber a salvação, porque ele entende que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, ele acaba se tornando também um instrumento de Deus para levar essa palavra, para dizer não para aquilo que é pecado. Portanto, irmãos, a Bíblia não é apenas para ser lida. Nós precisamos ler para nos alimentar dela, ela precisa entrar dentro do nosso coração. Eu preciso ler e entender: isto aqui é a palavra de Deus, e a minha vida precisa ser conduzida de acordo com ela. E o que ela diz não, para mim é não. E o que ela diz sim, para mim é sim. Portanto, ela estará dentro do meu coração. E eu vou me conduzir através dos ensinos da palavra de Deus. Eu vou agir de acordo com o que esta palavra me diz, com os seus ensinamentos. Faça isso, meu irmão, e você será abençoado, e você será um abençoador, você será instrumento de Deus, e você terá a vida eterna. Portanto, não seja, como disse Tiago, um ouvinte esquecido da palavra. Tiago, o apóstolo do Senhor, ele diz que para muitas pessoas a palavra de Deus é como um espelho, de alguém que se olha e vê ali, ele se contempla ali, mas ele se vira e vai embora e se esquece do que viu. Não podemos ser assim. Então, vir à igreja é bom, ouvir a palavra é bom, mas ela precisa entrar dentro do meu coração e permanecer. E eu preciso vivê-la, eu preciso colocar esta palavra em prática, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que Deus abençoe muito a sua vida e que a palavra do Senhor ela esteja dentro do seu coração. Que você se conduza de acordo com ela, porque eu posso te afirmar com certeza que se você se conduz de acordo com a palavra, você será uma pessoa realizada, uma pessoa respeitada, você será uma pessoa digna, você será abençoado e será um abençoador. Amém? Ore comigo neste momento.
Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos revista com a sua graça, para sermos cumpridores da palavra, não ouvintes esquecidos. Amém? Amado Deus, eu te louvo por esta oportunidade ímpar de compartilhar com os amados do Senhor a tua palavra. Meu Deus, e que a tua palavra ela esteja gravada nos nossos corações. Queremos nos conduzir segundo os teus ensinamentos. Pai, não viver de acordo com o que pensamos, não de acordo com aquilo que o mundo nos fala, com as tentativas muitas vezes das pessoas e até da mídia de manipular as nossas opiniões. Não somos manipuláveis, porque somos discípulos do Senhor. E a tua palavra é que nos norteia, meu Deus, porque para nós a vontade que importa é a tua vontade. Abençoe-nos e guarda-nos e nos fortaleça nesta caminhada para sermos verdadeiros discípulos por toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.